Boa noite a todos. É uma imensa satisfação darmos início a mais uma edição do Journal Club, da Associação Médico Espírita de São Paulo. Na noite de hoje, nós temos o prazer de ter aqui conosco o Marcelo Borges. Marcelo Borges é psicólogo, aluno de um colega nosso da AME São Paulo, Dr. Mário Pérez, aluno de mestrado do Instituto de Psiquiatria da USP. E, recentemente, eles publicaram um trabalho muito interessante em relação ao tema espiritualidade e saúde. E, para comentar esse artigo, mais uma vez, temos a grata presença do Dr. Marcelo Saad, médico fisiatra, acupunturista, ex-presidente também da Associação Médico Espírita de São Paulo. Então, é um grande prazer reunir todos, mais uma vez, aqui nesse debate. Então, Dr. Marcelo, conforme conversado anteriormente, o senhor tem aí em torno de 30 a 35 minutos para explanação do artigo. O Dr. Marcelo Saad, em torno de 10 a 15 minutos para os comentários. A palavra está com o senhor, Dr. Marcelo Borges. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de compartilhar com todos as publicações que a gente vem desenvolvendo. Bom, o artigo trata fundamentalmente da influência da afiliação religiosa nas decisões cotidianas e nas decisões de saúde. Dentro da literatura já está bem estabelecida a relação entre a dimensão espiritual religiosa e as questões de saúde dos indivíduos. Diversos órgãos internacionais, nacionais, já os colocam como um critério, né? Marcelo, acho que está tendo eco do seu computador. Se você puder colocar fone de ouvido, em vez de deixar o som aberto, senão a gente continua assim. Eu posso abaixar um pouco aqui, mas... Isso, ok. Vamos ver se melhora. Eu falo mais alto e abaixo o retorno. Melhorou? Aí, acho que sim, acho que sim. Tá, eu vou começar de novo, então. Vamos lá. Sim. Bom, doutor Gustavo, doutor Marcelo, um prazer estar aqui participando do Journal Club, da Associação Médico Espírita de São Paulo, para poder compartilhar com vocês algumas questões referentes ao último artigo que nós publicamos, que se trata da influência da afiliação religiosa nas decisões cotidianas e nas decisões de saúde. Dentro da literatura já está bem estabelecido que a relação entre saúde e a dimensão espiritual religiosa, inclusive por diversos órgãos internacionais que trabalham na acreditação e nas condutas, né, que os profissionais da saúde têm com seus pacientes. Por isso mesmo, é muito importante que esses profissionais possam se instrumentalizar para que, na abordagem da dimensão espiritual religiosa dos seus pacientes, né? A gente também sabe que nem sempre a maneira como o indivíduo utiliza, como ele lança a mão da sua dimensão espiritual religiosa no enfrentamento de situações, ela é positiva. Ela também tem características negativas. Pensando nisso, os mecanismos envolvidos, né, nas crenças, nas práticas e nas experiências espirituais religiosas, eles não estão ainda completamente compreendidos. Esse estudo, portanto, teve o objetivo de avaliar a influência dessas afiliações nas suas decisões. A amostra desse estudo, como está descrito na figura 1, foi composta com a mesma distribuição do último censo brasileiro. Foi um projeto idealizado pela Coalizão Interfé e foi utilizado um painel da empresa Qualtrics, que fez toda essa distribuição. As pessoas que participaram, elas tinham 18 anos ou mais e elas precisavam possuir acesso à internet, por se tratar de um questionário online. 1.131 pessoas responderam às questões que foram lá colocadas. E aí já vale colocar um aspecto super importante dessa iniciativa da Coalizão Interfé, que foi
desenhar um questionário que fosse específico na abordagem da dimensão espiritual religiosa. A gente sabe que as pesquisas censitárias, elas não são desenhadas para abordar essa dimensão. Muitos estudos utilizam esses dados das pesquisas censitárias nos seus resultados. Porém, a gente também tem alguns estudos que apontam que as pesquisas censitárias elas não têm a sensibilidade de abordar a filiação religiosa das pessoas. Algumas vezes por se tratar de uma entrevista face a face e outras vezes por abordar algumas questões que os respondentes têm receio em apresentar. Estudos já demonstraram que pessoas que são afiliadas a denominações religiosas de matrizes africanas tendem a ocultar esse fato quando a pesquisa é face a face. Elas têm mais facilidade de se declarar afiliadas a essas afiliações quando as pesquisas são realizadas de maneira online. Dentro do nosso escopo, nós perguntamos a essas pessoas o quanto a sua afiliação religiosa influencia nas suas decisões. Em seguida, nós perguntamos a essas pessoas quanto a sua afiliação religiosa influencia nas suas decisões cotidianas. Então, como o modo de se vestir, decisões de casar, namorar, ter amigos, trabalho e, especificamente também, o quanto a sua afiliação religiosa influencia nas suas decisões relacionadas à saúde, como o hábito de fumar, uso ou abuso de álcool, de drogas, seguir ou negar recomendações médicas. Para todas essas perguntas, as respostas estavam elencadas de 1 a 5, começando por muito pouco, pouco, moderado, muito e demais. Os respondentes, a afiliação religiosa dos respondentes foram agrupadas em 6 categorias, sendo católicos, evangélicos, espiritualistas, outros cristãos, pois assim elas se denominaram, outras denominações que foram agrupadas, inclusive por uma questão de quantidade de respondentes, e uma última categoria de agnósticos, ateus e sem religião, aqueles que se declaram sem religião. Na figura 2 do nosso artigo, é possível perceber a distribuição da resposta, da influência de cada uma dessas 6 categorias. É interessante notar que aqueles respondentes como sem religião, eles foram mais coerentes na sua resposta. É possível que nós percebemos que a quantidade de baixa influência, ela, a cada item perguntado, ela vai se mantendo constante, diferente das outras afiliações. Na figura 3, nós temos as respostas para os itens que se referem a cuidados à saúde. Novamente, né, os que se declararam sem religião, eles têm uma baixa influência e as distribuições das outras afiliações religiosas se manteve mais ou menos equidistantes. E aí é interessante notar uma comparação entre essas duas figuras, que quando nós perguntamos da influência da afiliação religiosa nas decisões cotidianas, ela tende a ser maior do que as decisões apresentadas nas questões referentes à saúde. Então, já merece um primeiro olhar da nossa parte, né, dos profissionais de saúde, que as pessoas têm a tendência a não ter uma percepção muito clara de que a sua afiliação religiosa pode ou não influenciar decisões de saúde. É muito mais comum, né, inclusive na prática clínica, que as pessoas tenham mais noção da influência da afiliação religiosa em decisões cotidianas ou decisões da vida civil. Elas não têm tanta percepção da influência nas decisões de saúde. E isso torna, para o profissional de saúde, isso é importante. Ele precisa, se ele quer ter uma noção mais clara de como a dimensão espiritual religiosa atua
na vida dessa pessoa, ele precisa ser mais específico na sua abordagem, né? E mais ainda é necessário de que ele se destitua de conceitos pré-estabelecidos para que ele possa abordar de uma maneira mais individualizada. E aí nós podemos passar, inclusive, para a figura número 4. A figura número 4 mostra a correlação das respostas desses participantes em relação àquela primeira pergunta que eu descrevi. Então, quando a gente pergunta o quanto a sua filiação religiosa influencia no seu dia a dia, nas suas decisões, a tendência de resposta é maior, é de moderado, muito e demais. Quando nós vamos para as perguntas específicas, essa correlação cai bastante. Na figura 4, a gente percebe a queda dessa correlação nas respostas referentes a atividades cotidianas e muito mais ainda em relação às questões de saúde. E isso justifica o meu comentário anterior de que nós precisamos ser específicos nessa abordagem, entender como que essa pessoa percebe no seu dia a dia essa influência. Alguns estudos, a maioria deles realizados fora do país, já detectaram questões parecidas. Um estudo realizado com pessoas de descendência latina nos Estados Unidos, né, mostrou que eles tinham uma grande religiosidade. Entretanto, a influência dessa religiosidade no seu hábito de consumir álcool era muito baixa. E o artigo, então, hipotetizou que a influência cultural ou comunitária poderia estar atuando como mediadora desse aspecto. É algo próximo da direção que nós pudemos mostrar com os nossos dados, né? Então, a gente começa a ter um panorama mais desenhado, né, de como acessar a dimensão espiritual religiosa dos pacientes em questões relacionadas à saúde. Uma outra variável que nos chamou a atenção foi seguir ou negar recomendações médicas. Ela é uma das que tem a menor correlação com a pergunta principal, que seria o quanto influencia na sua vida como um todo. Então, há, talvez no senso comum, a ideia de que determinadas denominações religiosas exercem uma grande influência, mas quando nós somos específicos na nossa pergunta, a gente percebeu que isso vem caindo. Claro que é um campo que merece muito mais estudo, né? Mas esse artigo nos indica possibilidades de nos debruçarmos sobre essas questões para que possamos conhecer melhor o que media essas relações. O nosso estudo ele tem algumas limitações. Primeiro, por se tratar de um estudo transversal. Então, nós temos apenas uma fotografia de uma determinada situação, de um determinado momento. Mas estudos de característica longitudinal precisam ser realizados para que nós possamos enriquecer a percepção da relação dessas variáveis. Uma outra limitação é que se tratou de um questionário online. Então, possivelmente, pessoas de regiões com menor acesso à internet e pessoas com menos de 18 anos não foram contempladas nesse nosso painel. Então, vale destacar, Dr. Gustavo e Dr. Marcelo, a necessidade de que os profissionais de saúde estejam atentos a essas relações, até mesmo a essas sutilezas de como as pessoas percebem a sua dimensão espiritual religiosa, de como elas lançam mão dos seus recursos, de suas relações com as afiliações religiosas, no enfrentamento de situações do dia a dia, de situações de adoecimento, e até mesmo como fatores protetivos no uso de tabaco, no uso abuso de álcool, de drogas, na aceitação das recomendações médicas. Então, nós consideramos que esse estudo ele pode contribuir, né, para que esses profissionais de saúde estabeleçam uma relação de acolhimento com os seus pacientes, de acolhimento da dimensão espiritual religiosa dos seus pacientes, estabelecendo uma relação de maior confiança.
podendo ajudar a esses pacientes que, de maneira individualizada, né, possam utilizar os seus recursos, utilizar a sua dimensão espiritual religiosa de uma maneira positiva. Acho que esse é um grande resumo dos dados e do estudo que nós apresentamos e publicamos recentemente no International Journal of Environmental Research and Public Health. Legal, Borges. Muito obrigado pela apresentação. Marcelo Saad, suas considerações. Acho que o som do Marcelo está fechado. O som, Marcelo. Pronto. Beleza. Eu agradeço ao Xará pela apresentação, parabenizo pela publicação, e aqui vamos extrair todo o conhecimento que essa proposta pode nos trazer, né? Eu acabei de ver um documentário sobre o pessoal que é testemunha de Jeová, que não recebe a transfusão sanguínea, né? E porque isso tem a ver com mandamento bíblico de não tomar sangue, né? Normalmente, não tomar sangue, a gente imaginaria não comer galinha ao molho pardo, né? Feita no próprio sangue, mas eles interpretam como não tomar pela veia também, né? Não receber sangue de forma alguma. E esse pessoal leva isso muito a sério, porque isso significa danação eterna. Então, eles não permitem e sabem que isso pode levar até a morte. Então, a gente acha que conhece as preferências religiosas, os ditames doutrinários das religiões. Às vezes a gente chega a julgar, né, esses ditames e tenta impor a nossa opinião, mas é necessário a gente conhecer um pouco das tradições religiosas mais prevalentes, entender a importância daqueles ditames para aquela pessoa, né, e tentar acomodar a prática clínica em função dessas necessidades especiais, né? Tanto que, recentemente, pelos critérios de órgãos determinadores de qualidade hospitalar, uma das condições que essas entidades acreditadoras de qualidade levam em consideração é o quanto a instituição respeita e acomoda as necessidades culturais, religiosas dos seus pacientes. E envolve também essa questão de quanto a crença influencia em tomadas de decisões. Cada religião vai ter ali as suas características. Existe, por exemplo, a circuncisão, que é mandada para judeus e para muçulmanos, e é coisa assim, dos primeiros 7 a 10 dias de vida, é alguma coisa assim. Então, quando a criança, o recém-nascido, está na UTI, não pode participar de uma atividade como a circuncisão, que seria traumática para uma criança, para um recém-nascido já debilitado, né? Precisamos, então, conversar com os pais, né? Explicar a situação e, às vezes, até consultar um líder religioso para ver se, naquela situação específica, dá para adiar essa circuncisão para um outro momento, sem que isso quebre a regra religiosa, né? Agora, também queria saber, quando falamos de crenças, né, queria saber do Marcelo, se vocês consideram o ateísmo como crença também, né? Já que é a crença de que nada existe além da matéria. Então, seria uma crença? Como é que vocês enxergam isso, tanto nesse trabalho quanto em outras perspectivas?
Perfeito, Marcelo. Nós colocamos como uma crença nesse trabalho também, porque a gente entende que a crença é a maneira pela qual o indivíduo, é uma lente pela qual o indivíduo enxerga o mundo. Então, ele tem um sistema, né, que é dele, que às vezes está encaixado em alguma denominação, muitas outras vezes não, é algo muito particular, mas é um sistema pelo qual ele enxerga o mundo. Então, nós consideramos como crença, né, e o que surgiu como eu destaquei, é que as pessoas que se declaram ateus, agnósticos e os sem religião no nosso estudo, né, foram muito mais coerentes com a sua crença declarada, né, eles têm uma percepção maior daquilo que eles acreditam na influência em todos os atos da sua vida. Né? Então, tanto quanto nós perguntamos de maneira genérica o quanto influencia, quanto nós fomos específicos em cada detalhe, eles foram os mais coerentes. Né? A influência se manteve igual em praticamente todas as respostas. Então, sim, é um sistema de crenças. Nós também, como profissionais de saúde, precisamos ter a compreensão disso, que essa é a maneira pela qual aquele indivíduo enxerga o mundo. E precisamos, né, como você mesmo destacou, fazer os ajustes necessários em cada conduta para que possamos contemplar, né, essa crença desse indivíduo. Porque, muitas vezes, uma intervenção que vai numa direção contrária a esta crença pode ir na direção da saúde de um aspecto, mas causar um sofrimento em outro aspecto. E se a gente compreende saúde como um bem-estar, né, biopsicossocial, espiritual, religioso, né, a gente estaria encaminhando em direções opostas. Então, quanto mais alinhados, quanto mais a nossa percepção tiver de todas essas dimensões, mais alinhados podemos caminhar para oferecer algo saudável para esse indivíduo. Acho que seguindo os próprios exemplos que você já trouxe, doutor Marcelo. Sim. É importante ver que, como você destacou, entre os ateus, eles têm mais alinhamento, né, com a sua crença com as decisões para a sua vida. Isso é uma característica que acho que tem origem em dois aspectos. Uma é que muitas pessoas não conhecem todas as determinações religiosas da sua denominação com relação à saúde ou aspectos da vida, né? Então, normalmente se conhece muito com relação a coisas extremas, como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, né? Mas para outras coisas, geralmente, as pessoas não conhecem, né? E também que as religiões, no geral, falam pouco da parte da saúde, né? Geralmente são costumes do dia a dia ou relacionados a status social, casamento e etc. E acho que tem poucos ditames com relação à saúde propriamente. Então, isso nos abre aí a importância de fazermos uma triagem breve com os pacientes para perguntarmos o seguinte: qual é a sua afiliação, a sua denominação religiosa e qual o seu grau de observância religiosa em relação a essa denominação? Porque a gente pensa que conhece, né, algumas características de algumas religiões e já imagina, já projeta imediatamente que aquele paciente daquela denominação vai ter tais necessidades. Mas a gente precisa perguntar. Né? Uma vez eu encontrei com um rabino neste encontro da Coalizão Interfé, que você citou, e aí eu mostrei para ele uma cartilha, que era lá do Hospital Albert Einstein, que foi distribuída por um grupo que assessora ali o público judeu observante nos rituais de sepultamento e preparação. E naquela cartilha tinha ali todas as indicações do que fazer no caso de um judeu observante e guardar junto com o corpo do cadáver, né, daquele judeu observante, as gases com sangue, tudo aquele material que contiver sangue do paciente,
para que isso seja sepultado junto com ele, e uma série de outras determinações. Aí eu mostrei lá para o rabino, falei, olha, precisamos conhecer tudo isso. E ele falou, olha, a maioria dos judeus não vai levar isso em consideração, né? Isso é para aqueles realmente observantes, o que acaba sendo uma parcela reduzida, né? Então, não precisaria levar ao conhecimento de todo o corpo de enfermagem esse tipo de informação, né? Então, a gente também tem, além dessa triagem, para a gente conhecer e poder respeitar e poder acomodar a nossa prática clínica em função das necessidades religiosas do paciente, nós também temos, fora da área clínica, né, entrando na área social e epidemiológica, alguns ditames religiosos propondo que o indivíduo não use tabaco, não use álcool e outras atitudes de saúde que sejam vantajosas, né? Por exemplo, os adventistas são vegetarianos, e isso muitas vezes é associado a um estilo de vida mais saudável. Mas a gente vê que, além deste tipo de determinação, muitas vezes as pessoas que têm a sua religiosidade, a sua espiritualidade bem desenvolvida, elas adotam hábitos saudáveis, não por ditame religioso, mas porque essas pessoas são mais propícias a isso, né? Quando o bem-estar religioso e espiritual está bem instalado naquela pessoa, ela tende a adotar estilos de vida mais saudáveis, mesmo que a religião não determine, ou se a religião determina, mas aquele indivíduo não é tão observante da religião, ele vai não abusar de álcool, não usar tabaco, não porque a religião pede, mas porque ele mesmo tem consciência, quer o melhor para si mesmo, quando o seu nível de bem-estar religioso e espiritual está bem desenvolvido, né? Mas, de qualquer forma, valeria a pena para qualquer clínico, né, conhecer algumas recomendações religiosas das principais denominações para cada situação da vida, né, para nascimento, para preparação para o óbito, questões relacionadas à eutanásia, ao aborto, questões relacionadas a não só o aborto, como também a autópsia, né? Conhecer um pouco para não se assustar, né? Quando algum indivíduo levar isso em consideração e trouxer para a equipe clínica, para que esses indivíduos não se assustem, né? E os clínicos tenham algum conhecimento prévio de que existe esse tipo de necessidade, né? Agora, com relação às leis, as leis civis que regem aí um país, algumas vezes elas se chocam com as leis religiosas também. Então, essa é uma situação que a gente precisa estar de olho também. Quando o indivíduo quer seguir um ditame religioso, mas a lei do país conduz para uma outra atitude. Eu estive na Holanda, né, e ali é uma sociedade que tem visões bastante liberais com relação ao aborto, mas eu percebi que ali é uma condição em que, se uma mulher quiser manter a sua gravidez de um bebê que tenha alguma malformação, esta mulher, ela não recebe muito amparo social, não recebe muito bem, não é bem recebida pelos profissionais da saúde,
não é tão respeitada assim, porque se existe a liberação para o aborto ali no país, é de se esperar que essa mulher faça ali o aborto no caso de uma malformação. Se por uma necessidade religiosa ela quiser continuar com essa gestação, a sociedade ali já não a acolhe muito bem. Tá? Então, provavelmente vai ter dificuldade de encontrar escolas especiais para as necessidades dessa criança, e o próprio obstetra vai falar, olha, você tem certeza, é isso que você quer? Levar essa gestação adiante? Vai ser muito difícil depois, e a sociedade não vai acolher, né? E aí, esta pessoa tem que enfrentar uma sociedade que parece ser liberal, né? Dá uma impressão de ser muito liberal por permitir aborto, eutanásia, até o uso de maconha, né? Ali na Holanda, mas que, quando o indivíduo está querendo ir por um outro caminho, que a sociedade não reconhece, essa pessoa acaba sendo prejudicada. É coisa que a gente tem que levar em consideração. Aqui no Brasil, tem a predominância do pensamento cristão, e as leis refletem isso, então tem uma certa coerência, né? Eu me lembro do recente caso daquela menina de 12 anos, se eu não me engano, que engravidou por estupro, e alguns fundamentalistas cristãos estavam criticando a criança porque ela teria o direito de fazer o aborto legalmente, dessa situação catastrófica, né? Então, é um radicalismo também que ultrapassa as leis do país, tentam impor ali a sua decisão para uma pessoa que só teria uma opção mesmo, que seria fazer este aborto, né? E essas são algumas observações que eu traria, né? Vocês têm planos futuros, Marcelo, para novos projetos nesse sentido, dar continuidade a esse tipo de pesquisa? Esse conhecimento abriu novas dúvidas que podem ser exploradas em estudos futuros? Abriu, Marcela, nós estamos agora trabalhando, estudando dentro dessa mesma população a questão da frequência religiosa, né? Não exatamente agora com as decisões de saúde, mas com alguns desfechos. Então, estamos trabalhando, não posso ir muito adiante disso, mas é a temática do nosso próximo, da nossa próxima publicação, nosso próximo artigo, né? Que eu estou me encaminhando aí para o final da escrita propriamente dita da dissertação, do mestrado. Isso deve acontecer, espero, bem em breve, mas o caminho que nós estamos seguindo agora, que nós estamos olhando, são alguns desfechos de saúde e a frequência religiosa. Esse estudo da frequência aos serviços religiosos vai ser uma coisa importante, porque muitos dos trabalhos que a gente tem sobre bem-estar religioso e espiritual e critérios de saúde, parâmetros de saúde, vêm lá dos Estados Unidos. E precisamos fazer aqui no Brasil estudos da nossa população, porque eu acho que é complicado a gente importar resultados lá dos norte-americanos, né? Você imagina lá nos Estados Unidos diferenças com relação ao público brasileiro. Nas pesquisas norte-americanas, a condição que mais favorece desfechos bons de saúde é a frequência a serviços religiosos. Isso está muito bem estabelecido,
Então, por que a gente deveria fazer um estudo aqui no Brasil? Porque o Brasil é diferente. Pensa lá nos Estados Unidos, um sujeito de uma cidade pequena, de maioria branca, ele é branco, protestante, nasceu naquela comunidade, foi batizado ali naquela igreja, frequenta aquela comunidade por décadas. Então, o nível de entrosamento ali é muito grande. E então, quando ele comparece a serviços religiosos, ele está muito identificado com aquela atividade nutre as suas necessidades de uma forma muito grande, né? E aqui no Brasil a gente não tem esse alinhamento tão nítido, né? A gente tem aqui um sincretismo religioso, a gente tem aqui as pessoas adotando a práticas, né, naquilo que se chama de buffet, né, cafeteria em inglês, cafeteria, que é o nosso buffet self-service, né? Então a pessoa pega de cada tradição aquilo que mais lhe apraz e não é tão alinhado com a religião original da sua família e tudo mais. Então, talvez a gente tenha surpresa, sim, aqui, se a gente fizer esse estudo para avaliar o quanto a frequência aos serviços religiosos interfere positivamente em parâmetros da saúde, né? E aí, a interpretação dos resultados, quando confrontados com todos os estudos norte-americanos, eu acho que vai passar por isso. A nossa realidade é bem diferente. E se chegar a essa conclusão, então nós vamos ter que ver aqui no Brasil qual elemento da prática religiosa é que interfere mais com os parâmetros de saúde. Se não é a frequência aos cultos, então o que é que seria? A oração privada, outros fatores, ter um símbolo consigo que o lembre da religião, nós vamos então ter que descobrir a nossa própria identidade. Dá aí um material aí para um doutorado, para você dar continuidade, né? Bacana. Marcelo Borges, mais alguma consideração em relação ao que o Marcelo, seu xará, falou? Acho que ressaltar e guardar a limitação, né, de que o nosso estudo é um estudo transversal, então ele é uma fotografia, né? Talvez a gente não consiga chegar tão longe, Marcelo, mas a gente consiga reconhecer elementos, né, que validem os próximos estudos, né? Que aí sim possam... porque a dificuldade é essa investigação dos desfechos de saúde, né? A gente precisaria de alguns questionários que são mais específicos, aplicados por determinados profissionais, né? Então, acho que a gente consegue um primeiro olhar para essa fotografia, que é importante, precisa ser publicado, né, com a nossa população, para daí abrir o caminho para os próximos estudos que consigam avaliar esses desfechos de saúde com uma linha de tempo, né, Marcelo? E com um diagnóstico mais preciso, tem todas essas questões. Mas é um caminho, a gente precisa começar de algum lugar, né? E esse lugar é um primeiro retrato, é uma fotografia para a gente depois seguir fazendo um filme, né, de como isso se desenrola ao longo do tempo e um pouco mais adiante, né, a gente tem todo um impacto do nosso cenário atual que também vai abrir uma outra gama enorme, né, de campo para esses estudos que são super importantes, né, esse cuidado integral à saúde humana. Perfeito, Você falou uma coisa importante, que a gente aqui tem mais facilidade para fazer os estudos de corte transversal, né? Isso pela nossa falta de financiamento também, mas a gente precisa começar a explorar também a Fundação Templeton, lá nos Estados Unidos, que tem milhões de dólares para dar para projetos relacionados à religiosidade, também espiritualidade, né?
Então, se a gente conseguir ser um pouco ousado, depois de um estudo de corte transversal, fazer um estudo longitudinal com verba própria para esse tipo de estudo, né? Aí eu tive recentemente entrando aí no site da Templeton, e é bem tentador a gente querer submeter alguma coisa, porque eles têm dinheiro lá, eles falam, mande coisas, temos dinheiro, venha para cá. E a gente, às vezes, tem uma falta de ideias ou não tem um projeto tão bom. Mas o futuro é promissor mesmo. Bacana. Então, Marcelo Borges, queria agradecer a tua disponibilidade de tempo para participar aqui do nosso Journal Club. É uma satisfação tê-lo aqui. Parabenizá-lo, né? Estenda os nossos cumprimentos ao Dr. Mário Pérez, também seu orientador, né? Pela dissertação, pela orientação para a defesa em breve e a publicação desse artigo, né? Que quanto mais brasileiros publicarem aí sobre o tema, como o Marcelo falou, né? A gente está recheado de estudos internacionais, mas quanto mais a gente conhecer a nossa realidade, né, uma vez que a gente é produto de um sincretismo religioso muito rico, né, e muito valioso, mais a gente vai conseguir auxiliar os nossos pacientes no dia a dia. Aí. Gostaria de agradecer também ao Dr. Marcelo Saad pela ajuda de sempre, pelo apoio aí ao Journal Club de sempre. Então, gostaria de pedir permissão também para terminar essa nossa discussão de hoje aqui pelo nosso limite de tempo. Que todos tenham um ótimo final de tarde, uma ótima noite, esperando revê-los brevemente. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço, obrigado.